Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. Hoje eu estou aqui com o Leonardo, tudo bem? Beleza, tudo bem, pessoal? Leonardo não vai aparecer, ele está segurando a câmera para a gente, tá bom? E por que ele vai participar com a gente? Dá uma olhada aqui. Esse daqui é o nosso sistema didático de refrigeração. Dá uma olhada, é por aqui que a gente faz várias simulações, grava algumas aulas, tá? E eu resolvi fazer uma série de vídeos. Na realidade, eu não sei quantos vídeos vai dar, porque eu não quero que fique muito longo, certo? Então a gente vai simular diversas situações aqui no nosso sistema didático. Tá legal? E aí, conforme o tamanho que ele for ficar, a gente vai cortar em vários vídeos, vamos fazer uma série, tá bom? Cara, vai ser muito legal. Assiste do começo ao fim. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Bom, primeiro deixa eu apresentar o sistema didático para vocês. Deixa eu tirar esse termômetro daqui. Ó, esse termômetro, inclusive, eu mostrei fazendo ele. É um termômetro que eu coloquei, ele normalmente vem só com um sensor, mas ele permite colocar um segundo sensor, ele é bem legal. Digamos, se você precisa monitorar a temperatura do freezer, do refrigerador, ele é bem legal que ele te mostra. Por que eu estou com ele aqui? Para mostrar a temperatura aqui no estúdio, tá bom? Por volta de 25 graus, 24,9, 25,2, certo? É a temperatura aqui do estúdio, você já vai entender por que isso daqui é importante. Esse é o nosso sistema didático, tá bom? Ele está operando com um compressor inverter. Isso daqui é um compressor inverter, você vê que ele é um pouco diferente. Os compressores on-off, você olha aqui, ele é 60 Hz. O compressor inverter, ele varia a frequência dele, ó. 46, 133 Hz, 230 volts, todos eles vão ser 230. Quem determina de fato a voltagem do compressor é o módulo de potência. Se você der uma olhada aqui no módulo, ele tem a verdadeira 115 volts, 115 a 127. E aqui sim, 50 a 60 Hz. Tá bom? Isso daí tudo a gente explica no nosso curso no módulo de inverter. Beleza? Quem quiser se aprofundar bastante, hoje a gente vai dar só uma palhinha por aqui. Quem quiser se aprofundar mais, tem o módulo de inverter à disposição de todos os nossos alunos. Tá? E lembrando que a gente vai fazer uma série, tá legal? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, que assim você assiste todos os vídeos dessa série e das outras, tá? Tudo que a gente colocar, postar, você fica sabendo, você é avisado. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para você, dá uma fixada aqui. Isso daqui é a placa inversora. Eu quero que fique aí, repara, ó, você viu esse flash que deu aí? Tá? As placas da Embraco, elas possuem um sistema, né, de LED, é um LED que tem na placa, e que esse LED ele mostra, ele dá notícia se a inversora está funcionando bem ou não. Então, conforme a quantidade de piscadas, demonstra se a placa inversora está ruim, se o compressor está ruim. No caso, está dando uma piscada só. Certo? Significa que o inversor tá bom. Tá legal? Inclusive, no curso tem uma aula sobre isso daí, explicando o que cada sequência de piscada significa. Nesse caso, ele tá ok, porque tá ligado. Ah, e dá uma olhada só. Outra coisa, esse compressor, esse sistema aqui, a gente colocou um compressor e ele está sendo comandado por um termostato, tá bom? É algo que a gente ensina também. É possível fazer uma geladeira que trabalhava com compressor on-off, trabalhar com um compressor inverter. Tá legal? Mas isso daí é matéria para outro dia. Beleza? O que eu quero mostrar hoje aqui? A gente vai fazer várias simulações. Então, primeiro, vamos botar esse compressor para funcionar. Repara aqui que no nosso sistema didático a gente acoplou aqui no... Isso daqui é o tubo de sucção, ok? Nós acoplamos
um manômetro de baixa. Repara aqui, ele está desligado, está dando 60 PSI. E no tubo de descarga, nós colocamos também um manômetro de alta pressão. Repara que ele está dando 60 também, 60 PSI. Uma das coisas que eu costumo ensinar é que quanto mais baixa a escala do manômetro, tá? Esse daqui é o que eu mais gosto, 120 PSI. Melhor você consegue visualizar a pressão. E aqui dá para ver claramente, aqui eu consigo ver claramente ele com 60 PSI. E aqui já fica um pouco complicado, porque essa escala é um manômetro de alta, ele tem 450 PSI, então é bem complicado de você enxergar, tá bom? É só um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Reparem então que quando o compressor está ligado, está desligado, a pressão no sistema ela normaliza. O que é normaliza? Ela fica igual, tanto na linha de baixa, que é sucção, evaporador, está aqui o nosso evaporador, ok? Quanto na descarga, linha de alta, ó, descarga e condensador. Esse vermelho aqui é o nosso condensador. Então a pressão está exatamente igual quando o compressor desliga. Correto? Mais uma coisa que a gente fez aqui no nosso sistema didático, para ficar fácil da gente fazer os nossos testes, nós colocamos aqui essa caixa aqui. Eu chamo ela de penta de pobre, tá bom? Na realidade não penta, ele tem quatro termômetros, certo? É bem interessante porque eu liguei eles, eu vou abrir aqui, não se espantem, tá bom? Tem muito fio aqui, mas eu liguei eles para funcionar com uma pilha, certo? Se vocês quiserem, deixa no comentário que eu ensino a fazer um mais bonito que esse, tá? Esse daqui tá bem bagunçado, porque a gente faz vários testes com ele, então ele tem muita fiação, tem até um controlador digital, esse controlador está desligado. Então, o que eu fiz aqui, ó? Cada termômetro desse, eu coloquei em um ponto do nosso sistema didático de refrigeração. Por exemplo, esse daqui, ó, os brancos. Os dois termômetros brancos estão ligados no evaporador. Esse de cima está ligado no início do evaporador. Porque quando a gente ligar esse sistema, eu quero saber qual é a temperatura aqui, no início do evaporador, e a gente tem outro, o de baixo, ligado aqui. Tá ok? No final, né? No final do evaporador. Esse é o final, já no retorno. Aqui já é a linha de retorno. Tá bom? Certo? Por que está dando uma pequena diferença aqui? Porque a gente testou. Antes de começar o vídeo, a gente ligou ele. Então, agora que as temperaturas estão se normalizando. Repara, aqui está chegando praticamente na temperatura ambiente atual. Certo? Esse é o mais próximo, tá bom? Da temperatura aqui no estúdio. Então, as temperaturas estão se acertando aqui. E esse daqui é de alta. Esse daqui é do... Por isso que o Leonardo está aqui, para me ajudar, que eu já tinha esquecido. Esses daqui estão no condensador. Dá uma olhada. Ali, né? Esse de cima está colocado aqui, que é o início da linha do condensador, é o local onde fica mais quente. E esse daqui está colocado no final do condensador, que é a parte onde o fluido refrigerante ele já está se transformando em líquido. Tá legal? Então, está normalizando a temperatura. Temperatura atual aqui no estúdio está por volta aqui de 26 graus, aproximadamente. Tá ok? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos iniciar os nossos trabalhos aqui, para mostrar várias situações aqui para você. Ah, tem mais uma coisa aqui que eu quero mostrar. Aqui no nosso condensador eu coloquei um cooler, tá bom? Esse cooler aqui é para ajudar na refrigeração aqui do condensador. Ele tem um interruptor aqui em que eu posso simular, certo? Esse ventilador parado, ele funcionando para a gente ver as diferenças quando Clica aí. Para de funcionar. Dá uma olhada só, ligado, desligado, tá bom? Isso daí é bem interessante também, porque de vez em quando vai acontecer de você pegar, por exemplo, uma geladeira, um balcão refrigerado, por exemplo, expositor de bebidas, com o ventilador estragado. E aí
perde eficiência a geladeira. A gente vai mostrar por que perde eficiência quando para o ventilador. A gente vai mostrar também, por exemplo, uma geladeira que ela está num lugar onde não tem ventilação. Isso também prejudica o funcionamento, o desempenho? Prejudica também, correto? Bom, vamos ligar então o nosso sistema para ver o que acontece. Precisei interromper o seu vídeo só por um instante, a gente já vai voltar, já vamos ligar o sistema, você vai ver o nosso sistema didático em funcionamento. Vai ter muita dica, vai ter muita técnica daqui para frente, vai valer a pena, tá bom? Por falar em técnica, por falar em valer a pena, eu quero falar dos nossos cursos, tá bom? Refrigeração, máquina de lavar roupa, controlador digital. Tá a fim de se tornar um profissional altamente qualificado, mesmo que você não saiba nada? Porque funciona assim, a gente começa do zero absoluto e aí o nosso aluno vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. É também para você que já está no ramo, já mexe com refrigeração, mas sente que precisa se aprimorar, se atualizar, inclusive com as tecnologias inverter. Por exemplo, no vídeo que você está vendo, a gente ensina como colocar uma geladeira convencional, uma geladeira tipo on-off, para trabalhar com compressor inverter, que vai economizar muita energia para o seu cliente, certo? Vai ser um diferencial para os técnicos que sabem mexer com tecnologia inverter. Links na descrição, vem estudar comigo, certo? O valor é muito acessível, na maioria das vezes. No primeiro atendimento você recupera o valor investido. E ó quem chegou, eu começo a gravar, ela vem, ela quer aparecer, ela é uma estrela. Bom, continua com o vídeo, a gente vai ligar o sistema. Vale a pena, do começo ao fim, tá bom? Não perde nenhum detalhe. Valeu? Até daqui a pouco. E agora a gente vai ligar o nosso compressor, certo? Utilizando aqui o nosso termostato para provar para vocês que é possível colocar um compressor inverter para funcionar em um sistema que usava o sistema mais simples que existe, que é um termostato, tá certo? Pode ser uma placa de potência, pode ser um controlador digital. A gente escolheu um termostato justamente para demonstrar que é possível, ok? Presta atenção, afasta um pouquinho. Tenta pegar aqui. Vamos lá. Olha o que acontece. Liguei o termostato. Partiu o compressor. Repara que enquanto... Sobe, outro desce, né? Isso, enquanto o de baixa cai a pressão, né? Porque está caindo a pressão aqui no tubo de sucção, está subindo na linha de alta, porque o compressor está empurrando o fluido refrigerante para a linha de alta. Ok? Deixa eu ligar já o cooler, porque eu não quero, nesse primeiro momento, superaquecer, né? Superaquecer o nosso condensador. Ok? Vamos dar uma olhada nos nossos termômetros, o que está acontecendo aqui, ó. Repara aqui o que está acontecendo. Ó, aqui no nosso condensador, ó, se você der uma olhada no condensador, já está ficando branco. Certo? Ó, já está caindo a temperatura, esse daqui é do início do evaporador, aliás, falei condensador, é o evaporador. Está caindo aqui a temperatura. Está caindo aqui também. Aqui vai cair mais rápido, é lógico. Tá certo? Porque é o início. Por que que aqui cai mais rápido do que aqui? Porque é assim, ó. O fluido refrigerante está sendo forçado, certo? Através do condensador, passando pelo filtro e ele entra no capilar. O capilar, ele despeja o fluido refrigerante na forma líquida aqui. Quando cai no evaporador, o tubo é bem mais largo, tem uma reação. Nessa reação, o que acontece? O gás, ele se transforma, vai se transformando de líquido em vapor. E à medida que ele vai evaporando, por isso o nome evaporador, à medida que ele vai evaporando, ele vai gelando. E à medida que ele vai passando pela tubulação, ele vai perdendo a eficiência. Por isso é sempre mais gelado no início. Embora a posição que eu coloquei o nosso termômetro
repara aqui, ó. Vem aqui em cima, por favor. Ó, meu termômetro está aqui. Mas você repara que a ponta do capilar está aqui, ó. Tá vendo? Aqui onde está começando a... Então, certo mesmo de eu ter colocado esse termômetro, deveria ter sido aqui, que aí daria uma temperatura mais aproximada. Tá bom? Mas já dá para ter uma noção do que está acontecendo. Tá vendo aqui, ó? O capilar, ele entra... Ó, o capilar está aqui. Ele entra para dentro desse tubo. E aqui, pela cristalização, a gente vê que a ponta dele está aqui. Porque aqui começa a cristalização. Legal? E aí, se a gente deixar ele funcionando, certo? Ele vai congelar inteirinho o nosso evaporador e vai começar a dar retorno de líquido. Nesse caso, eu deixei de propósito o retorno de líquido. Daqui a pouco vai acontecer. Certo? Ó, aqui, por exemplo, já está dando 19 graus. Ok? Daqui a pouco vai cair bastante essa temperatura. Agora repara o condensador também. Esse termômetro aqui está no início do condensador. Aqui, ó. Certo? Início. Esse outro aqui está no final do condensador. Aqui. Certo? Então o que acontece no condensador? O vapor entra quente e ele vai trocando temperatura com o ambiente. Então ele aqui, ele está com 44 agora, nesse momento, e aqui ele está com 40. Ele está perdendo 4 graus. Ok? E por que tem que cair a temperatura? Tem que cair a temperatura porque ele está transformando. Aqui entra vapor. Certo? Vapor bem quente. E aqui, à medida que ele vai perdendo temperatura, esse vapor vai transformando em líquido, certo? A gente precisa do líquido para fazer isso daqui, ó. Ó a cristalização como é que tá. Se entrasse vapor, não ia ter essa reação. Exatamente. Ah, e dá uma olhada no erro que eu cometi aqui. Lembra que eu falei, ó, que eu coloquei na posição errada o termômetro? Eu coloquei ele um pouco atrás da linha de cristalização. Então a gente repara que a temperatura aqui já está mais alta do que no retorno, tá? Eu vou até ajustar isso daí, a gente já volta. Prontinho, nós já ajustamos aqui o local, né, a posição do termômetro, tá bom? Agora está na área de cristalização, dá para ver aqui que caiu bem a temperatura, ok? Repara aqui, vamos dar uma monitorada. Menos 8,5 no início, está com menos 12 no fim. Não é normal, tá bom? É porque também está com excesso de gás. Aqui a gente vai tirar um pouco de gás. Daqui a pouco vou mostrar para vocês. Aqui, ó, início do condensador, fim do condensador. Certo? Está dando 54, 50. Está com excesso de gás, por isso está tão quente também o condensador, tá bom? Dá uma olhada só. Excesso de gás. O que acontece com o excesso de gás? Ó, ele causa o retorno de líquido. O retorno de líquido é quando quando congela esse tubo aqui. Tá certo? Repara aqui, vê se você consegue pegar essa imagem. Repara que o líquido está caindo aqui, ó, e está escorrendo pela carcaça, por dentro do compressor. Por que eu não posso deixar? Primeiro, porque quando você deixa excesso de gás, o rendimento diminui, tá? Provavelmente quando a gente tirar um pouco desse gás, vai melhorar inclusive a leitura das temperaturas. E vai baixar essa temperatura aqui do condensador, tá? Tá muito alta essa temperatura. Então vai melhorar aqui e vai melhorar aqui também, certo? Agora vamos lá. Por que eu não posso deixar esse retorno de líquido? Porque tem o risco, certo? Além de cair o rendimento da geladeira, tem o risco de provocar um calço hidráulico. Calço hidráulico, o que é? Se esse líquido ele for absorvido aqui pela câmara de compressão, a câmara de compressão não consegue comprimir líquido, aí ela vai travar o compressor, vai estragar, já era. Então nunca deixa retorno de líquido no seu sistema, tá bom? Para resolver esse problema, no R134 é fácil.
Porque o R134 ele trabalha com pressão positiva. Nesse caso aqui, ó, ele está trabalhando mais ou menos aí por volta de 8 PSI, certo? Então o que a gente vai fazer? Com o compressor ligado, ó, com o compressor ligado, a gente vai soltar o gás, correto? Vamos lá, soltar o gás. E aos poucos, né? Exatamente, aos poucos. E por que tem que ser com o compressor ligado? Para a gente observar o retorno. A hora que esse retorno começar a derreter, a gente interrompe o processo. Opa, ó, eu já percebi que já deu uma mudada. Ó, tá vendo só? Por isso você não pode ir demais. Vai devagarzinho. Aos poucos, não tem pressa esse processo. Já foi suficiente? Não sei se já foi suficiente. Eu quero tirar o retorno de líquido até aqui, ó. Quero que ele volte para trás aqui do nosso manômetro. Tá bom? Então a gente vai com calma. Vou esperar para ver se ele estabiliza. Aparentemente ele estabilizou aí. Eu vou soltar mais um pouco. Dá uma olhada aqui no manômetro. Ó, vou liberar. Então eu estou liberando aqui e estou de olho aqui. Quando eu perceber que começou a recuar a cristalização, eu interrompo o processo, tá bom? Com isso eu vou conseguir diminuir a temperatura do condensador e vou conseguir baixar mais a temperatura no evaporador. A gente vai ver isso já já. Ó, parece que já está voltando. Bom, vou interromper o processo um pouquinho, porque começou a descongelar. Aguardar, né? Vamos aguardar um pouco. É isso aí, não adianta nada eu chegar e soltar de uma vez e depois ser obrigado A colocar, né? a colocar mais gás. Tá subindo. E outra coisa, por isso que também outra coisa que eu insisto bastante é quando for fazer a carga, faz a carga por peso. Quando você faz a carga por peso, dificilmente você vai ter um problema de retorno de líquido. No nosso caso aqui, foi de propósito, correto? Que a gente colocou um pouco de gás a mais, certo? E mesmo porque a gente não tem a quantidade em peso. Esse sistema didático, ele foi feito de forma artesanal, então a gente não tem exatamente qual é o peso que ele usa, ó. Continua recuando o retorno de líquido, eu não estou soltando mais, tá? Por isso que você tem que estar sensível. Aí já não teria tanto problema com o compressor, né? Não, aí nesse caso já não teria problema com o compressor. O problema aqui seria, assim, começar a ficar molhada. Digamos, a cozinha da sua cliente, certo? Porque ele ainda está bem frio, então pode ficar pingando. Escorrer água, né? Escorrer água. Então o ideal é que você solte até que não tenha problema mais, certo? Mas aqui o problema do compressor travar já não existe mais, tá bom? Específico. Por enquanto, então, menos de 5, 4 Tava em 8, PSI, né? estava em 8, ó, já tiramos 3 PSI. Então é isso, nesse processo você não tem pressa, tá bom? Você tem que ter certeza que estabilizou aqui. Como eu disse para vocês, eu quero que esse retorno recue pelo menos até aqui, certo? Eu vou liberar mais um pouco. Vamos lá. Quanto? Sim, uns 10 segundinhos? Isso, na realidade eu vou ficar de olho aqui, ó. Por isso é importante que o compressor esteja ligado. Porque aí você consegue monitorar o... E evitar pegar no cano, né? Porque pode dar uma falsa... Isso, se você puser a mão no precisão cano, aí. ele pode derreter mais rápido. Então evita pegar no tubo. Tá soltando? Tá soltando, mas aí, ó, ele já sai mais devagar, porque tá muito próximo do zero. Tomar cuidado para não entrar abaixo de zero, né? É, não pode... Ó, quando eu fecho, eu vejo que ainda tem pressão. Então não tem risco ainda. Não tem risco. Ó, e tá recuando. Eu já fechei. Vamos esperar um pouco. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo. Ó, Já dá uma começou, olhada né? no condensador, ó. Ele começou a esfriar.
ele estava com 50 e poucos graus, né? 55 graus. Ó, já perdeu 7 graus. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui estava com 8 graus, se eu não me engano. Caiu. E veja, aqui estava alto. Menos 8, né? Certo? Lembra que aqui embaixo estava mais alto do que aqui? Não pode, por quê? Excesso de gás. Então estava muito gelado no tubo de retorno. O correto é o início, sempre estava gelado. O correto é o início, está sempre mais gelado. Olha lá como é que já tá. Ok? Lógico, aqui a gente não vai conseguir a potência máxima, porque está tudo aberto. Você tem que imaginar que isso daqui é dentro de uma geladeira toda fechada. Aqui a gente está Em ambiente em aberto. ambiente aberto. Então a gente não consegue a nossa temperatura máxima. Olha como é que já tá aqui, subindo a temperatura. É, ó, essa é a nossa temperatura aqui já Já no chegou, final. Ok, é isso daqui. Ó, o retorno já foi. Ó o retorno. O retorno, ó, praticamente se eu puser o dedo aqui, ele já acaba de derreter. E é isso aí. Tá bom? Que a gente queria, Ó, né? ok. Finaliza aí. É Quanto isso vai daí ser? que a gente queria mesmo. Ele ficou ali em 3 PSI. 3 PSI. Correto? Ok. Justamente o que nós queríamos. Tá congelado ainda aqui, tá? É, ele vai melhorar, tá? Aqui tem que estar já quase ambiente. Sim. Um pouquinho gelado, um pouquinho frio, mas não congelado, ó. A molhadeira que eu falei, se a gente deixa daquele jeito, a casa do cliente vai ficar toda molhada. É isso aí. Dá uma olhada de novo aqui, ó, como caiu a temperatura. Então aqui o início do condensador. Então quer dizer que excesso de gás não vai fazer gelar mais a Excesso de geladeira. gás não melhora o desempenho da geladeira. Tá ok? Agora a gente vai fazer outros testes, tá bom? Vou interromper mais uma vez para falar dos parceiros aqui do canal, mas fica até o fim, tem uma surpresa, tá bom? No final. Bom, Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Está conosco também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falha, código de erro, informações sobre compressores, manuais técnicos, régua de gases, cálculo de sensores, é muito mais, tá? Baixa no seu celular, tem para Android, tem para iOS. Você baixa, usa gratuitamente por 30 dias. Depois disso, se você gostar, você paga uma pequena anuidade que pode ficar mais barato ainda se você usar o nosso cupom PORTAL15, tá bom? Coloca lá no cupom PORTAL15, então aquilo que já era barato fica mais barato ainda, então descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas, muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com calma, porque tem muita coisa, o catálogo é grande e você vai encontrar aquelas ferramentas que você nem sabia que existia, mas que estão fazendo muita falta na sua maleta. Bom, qual que é a surpresa? Vamos lá, então. A surpresa é o seguinte, esse vídeo está ficando muito grande e ele continua, tá bom? Ele continua. E para você que ficou até agora, vai aparecer um card por aqui, tá certo? É só clicar nele e assistir a continuação desse vídeo. Cara, tá demais. Valeu? Bora em frente. Até o próximo.